cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, o livro sagrado, o livro santo. Peço que as crianças, os adolescentes também se ponham de pé em reverência à leitura do livro santo. A palavra de Deus, a palavra do Verbo, merece toda a reverência, toda a atenção, que nós estejamos, irmãos, nesta noite com temor e tremor diante daquele que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? Vamos abrir no quarto evangelho, irmãos. Quarto evangelho, que é o evangelho de João, que já foi lido nesta noite, em outro capítulo. E os irmãos abrirão no capítulo de número 3. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3. E nós leremos, irmãos, a partir do versículo de número 1. Os irmãos ficarão ouvindo. Aquele que não portar a palavra, ouçam. O apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 10 aos Romanos, que a fé vem pelo ouvir, no ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra, irmãos, gera fé em nossos corações. E o texto, amados, vai dizer o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, veio a presença do Senhor, por intermédio do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo, para implorar do Senhor a direção, Senhor, a sabedoria, a graça do Senhor Jesus e a unção do Senhor Espírito Santo, para que seja um culto que possa nos edificar a todos aqui, Senhor. Que haja nesta noite, Senhor, um alimento substancial para as nossas almas. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para trazer esta palavra aos irmãos. Eu aqui entrego, Senhor, entrego a palavra, entrego aqui o meu coração, os meus lábios, a minha mente, nas mãos do Senhor, para ser usado pelo Senhor. Eu glorifico aqui o nome do Senhor, eu glorifico aqui o nome do Senhor Jesus, eu glorifico aqui o nome do Senhor, o Espírito Santo. Glória a Deus, podeis assentar, meus amados. Meus irmãos queridos, irmãos, eu gostaria inicialmente de agradecer a amada igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Brasil em Cristo, e eu aqui dirijo a minha gratidão
ao pastor presidente nacional, o pastor José Hamilton. Eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo há pouco, mas também estender aqui a minha gratidão e um convite ao pastor Raimundo, que tão bondosamente nos fez este convite nesta noite para trazer uma palavra, irmãos, trazer uma porção. Eu peço que as crianças mantenham a mesma atitude de minutos atrás, de reverência. A palavra de Deus está sendo proclamada e toda a atenção, todo temor e todo tremor devemos ter dentro da casa do Senhor. Então eu agradeço à amada igreja por essa oportunidade que está nos dando nesta noite. Eu sou da cidade, todos me conhecem, eu sou o médico Elton Mesquita, sou pastor formado, tá? E eu pertenço na cidade à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará, Brasília, sediada nesta cidade, no bairro Luísa Queiroz. E eu aqui, como terceiro pastor da congregação, eu trago aqui um abraço de família, um abraço cristão a todos os oficiais da igreja e a todos os membros, na pessoa do pastor Edivone Costa, que é o nosso pastor presidente. É um ministério pentecostal também, a semelhança do vosso ministério. E aqui, irmãos, nesta noite, eu creio que eu tenho aqui quantos minutos, pastor, mais ou menos, que acontecer até 40 minutos, tá bem? Então, amados, o tema que eu trago para os irmãos nesta noite, eu sempre costumo dizer que quando o pregador vai trazer uma palavra, ele deve se colocar por horas, dias. Os irmãos não têm noção, a não ser os pastores e os oficiais, o quanto é trabalhoso, o quanto é doloroso o preparo do pregador. O pregador passa dias, ele passa dias em comunhão, em oração, irmãos, para poder ser usado, para trazer uma palavra do Senhor. E não foi diferente, amados, nesta noite. O preparo, a oração, a dedicação, apesar das minhas muitas ocupações no campo da medicina, trabalhei hoje de 5 e pouco da manhã até cerca de 2, acho que nem 2 horas atrás. Mas o Senhor, Ele se apodera de nós, Ele nos enche da sua unção, Ele nos enche da sua graça e nos enche da sua sabedoria. E eu aqui peço ao Senhor que possa me usar para trazer uma palavra substancial, uma palavra importante para os irmãos nesta noite. E o tema, irmãos, que eu trago da parte do Senhor para os irmãos é a respeito de uma doutrina muito esquecida, irmãos. A doutrina do novo nascimento. Trago para os irmãos a respeito da doutrina da regeneração. Talvez vários irmãos, muitos irmãos nesta noite, talvez pela primeira vez, alguns pela primeira vez, irão ouvir uma proclamação, uma pregação a respeito dessa doutrina. Infelizmente, irmãos e amigos que foram convidados nesta noite, eu já indaguei ao pastor Raimundo e perguntei se havia convidado, se havia alguém que ainda não teve um encontro de salvação com Jesus. Ele me relatou que sim, há algumas poucas pessoas nesta noite que ainda não tiveram esse encontro de salvação com Jesus. E nesta noite, queridos e queridas, eu trago essa palavra sobre o novo nascimento, a doutrina esquecida, muito esquecida nos púlpitos das congregações. É um tema pouco falado nos púlpitos, pouco falado nos ministérios. Se fala muito pouco, amados, a respeito do novo nascimento. E aqui, irmãos, nós vamos aqui o evangelista João, o apóstolo amado de Jesus, ele próprio se auto-intitulou como apóstolo, discípulo amado. Esse irmão, esse apóstolo, vai escrever
vai narrar para nós um dos encontros mais emblemáticos e importantes na Escritura Sagrada. Aqui, irmãos, eu peço toda a atenção para que vocês possam compreender a respeito dessa doutrina, para que não só vocês se alimentem individualmente, mas também para que vocês possam estar preparados para levar esse conhecimento a respeito do novo nascimento. E esse encontro emblemático, esse encontro dos mais importantes na Escritura Sagrada, e eu digo para os irmãos, é um dos encontros que eu achei nesse livro, dessa preciosidade que é a Palavra de Deus, é um dos encontros mais lindos. Quando eu estou olhando aquela cena em algum filme, Jesus recebendo de noite a visita de um homem que estava tentando saber a respeito de si próprio. E esse encontro vai acontecer durante a noite. O texto vai dizer que esse encontro vai ocorrer, queridos jovens, entre um homem, um personagem chamado Nicodemos. Nicodemos e Jesus. Esse encontro, irmãos, é tão importante para nós, que ele vai nos mostrar a respeito do novo nascimento. E nós vamos aprender nesta noite, através desse capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos aprender o quão é importante para nós, porque Jesus vai dizer categoricamente, vai afirmar sem nenhuma sombra de dúvida. Jesus vai dizer: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Vocês ouviram, irmãos? Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Olha só que assunto fundamental, queridos jovens que nos ensinam nesta noite. Olha que encontro, que lição, que ensinamento, querido, Jesus vai nos dar nesta noite. E este homem, o texto vai dizer que esse homem, um dos principais dos fariseus. E esse homem foi ter de noite com Jesus. Esse homem, irmãos, era um homem muito importante. Nicodemos, aos olhos humanos, esse homem era um homem importante. Ele era um homem rico, era um homem que pertencia a um grupo seleto, aonde ele morava, em Israel. Esse homem, o texto vai dizer que ele era um dos principais da seita dos fariseus. O escritor Flávio Joséfo vai nos relatar, na história dos judeus, ele vai dizer que a seita dos fariseus, a qual pertencia Nicodemos, possuía naquela época cerca de 6.000 membros. Não era uma seita pequena, era uma das principais seitas daquela época. 6.000 membros era o número de pertencente àquela seita. E o nosso personagem Nicodemos, ele fazia parte desse grupo seleto de 6.000 homens que pertenciam à seita dos fariseus. Mas Nicodemos não apenas fazia parte deste grupo seleto dos fariseus, de 6.000, ele era um homem mais importante ainda. Ele fazia parte de um grupo ainda mais seleto, ainda mais diferenciado, chamado Sinédrio. Ele fazia parte do Sinédrio. Esse grupo do Sinédrio eram os juízes naquela época. Eram aqueles homens que julgavam as causas dos judeus naquela época. E eram apenas 70 homens. 70 homens e mais um, que era o sumo sacerdote. E Nicodemos fazia parte desse grupo seleto, desse chamado Sinédrio. E esse homem era rico. O texto vai dizer, o próprio João vai narrar um pouco mais adiante, no capítulo 19, vai dizer que esse homem era um homem rico, muito rico. Nicodemos era um homem muito rico. E quando da morte de Jesus, o povo judeu não
costumava embalsamar os corpos. O povo judeu, ele perfumava, usava ervas aromáticas para perfumar o corpo quando ia para o túmulo. Então esse homem doou para as pessoas que estavam cuidando ali do funeral de Jesus. Ele doou 34 quilos de aromas caríssimos na época. Apenas jovens, prestem atenção de vocês, apenas os ricos possuíam a condição financeira de patrocinar tal grande despesa. E esse homem doou 34 quilos de ervas aromáticas para envolverem os lençóis que iriam cobrir Jesus. Esse homem rico, ele, além de ter a lei de Moisés, além de ter a lei mosaica, eles criaram mais 600 preceitos, além dos 10 mandamentos. E esses homens cumpriam, sabiam da lei rigorosamente. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que não basta sermos religiosos. Não basta pastor José Hamilton, pastor Raimundo, não basta sermos religiosos. Esse homem, ele sabia toda a lei. Esse homem sabia toda a lei de Moisés. Esse homem cumpria 600 preceitos. E era um homem cumpridor da lei naquela época. Mas era apenas, irmãos, peço toda a atenção dos irmãos da Chegou. Era apenas um homem religioso. Quantos de nós, irmãos, não estamos apenas sendo religiosos? Quantos de nós estamos nos congregando nas igrejas, nas congregações, nas denominações e somos apenas, irmão Antônio, religiosos? Somos ritualistas, talvez por falta de uma opção ou outra, talvez pela falta de opção ou outra, estamos nos congregando. E muitas vezes, irmãos, somos apenas religiosos. E Jesus já sabia desse encontro, da presciência de Jesus como Deus, porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus. E como 100% Deus, Jesus sabia que haveria um encontro de salvação com esse homem. E Jesus iria deixar, e deixou para nós, um dos maiores ensinamentos do livro santo, do livro sagrado, que é essa narrativa no capítulo 3 de João. E aqui esse homem rico, esse homem poderoso, esse homem que era considerado um dos principais da seita dos fariseus, pertencente ao Sinédrio, esse homem, apesar de cumprir, irmã, toda a lei mosaica, apesar de cumprir 600 preceitos da seita dos fariseus, ele tinha uma dúvida, irmão. Ele tinha, pastor, uma grande dúvida. Ele queria saber, talvez, o que nós nessa noite queiramos saber. Ele queria saber, o João fica à vontade para se deslocar. Então, esse homem, Jaquiane, queria saber. Ele tinha uma dúvida, irmão. Ele queria saber o que talvez algum de nós, nesta noite, queiramos saber do Senhor Deus. Será que eu estou salvo? Irmãos, será que nós todos que estamos aqui nesta noite, será que já fomos salvos? Será que nós já fomos salvos? Será que já estamos jovens salvos? Aquele homem, apesar de cumprir toda a lei, esse homem tinha uma dúvida. Ele tinha uma dúvida da sua mente e não queria calar. Ele queria saber se ele estava salvo. E ele, irmãos, ouviu falar de Jesus. Esse homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus, não no sentido monárquico, mas no sentido de importância. Ele, apesar de ser o principal da seita, ele tinha uma dúvida. Ele queria saber, irmãs do círculo de oração, se ele estava salvo. Quantas vezes, irmãos, nós caminhamos para a congregação? Quantas vezes nós nos deslocamos ao templo por anos?
por década. Quantos de nós tem, às vezes, anos e anos dentro da congregação, participando do louvor, do ministério de música, participando da mocidade, jovens que estão conversando, participando do ciclo de oração, irmãs, participando dos gideões. Quantas vezes caminhamos, estamos indo para a congregação e não sabemos se estamos salvos, porque muitas vezes temos sido apenas religiosos e não pessoas salvas, lavadas pelo sangue de Jesus e que passaram pelo novo nascimento. Por isso, chamei a atenção dos irmãos, fiquem atentos, porque essa doutrina é uma doutrina fundamental, porque Jesus vai dizer: se não nascerem de novo, não entrarão no reino dos céus. Só pode ser o melhor músico, irmão, da cidade. Os jovens podem ser os filhos mais obedientes, as irmãs podem ser as melhores mães, as melhores avós, e os homens também. Se não passarmos pelo novo nascimento, não herdaremos a vida. Não moraremos como Deus, jamais, sem passarmos pelo novo nascimento. E nesse encontro, amados irmãos, de Nicodemos, que de noite, o que é que eu aprendo aqui? Devemos procurar Jesus. Devemos procurar Jesus, mesmo que tenha que ser como este homem, que ele, por ser importante, por ser rico, por ser poderoso, por temer o que iriam dizer as pessoas da cidade, ele temeu o que vão dizer. Eu sou um dos principais dos fariseus, sou do sinédrio, o que irão dizer? Eu visitando este homem, e para Nicodemos naquele momento, irmãos, ele não tinha convicção que Jesus é o Filho de Deus. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que ele começa o encontro chamando Jesus de mestre. Mestre, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém faria os milagres e os sinais que tu fazes se não viesse da parte de Deus. E ele trata Jesus como mestre, como rabino, rabi. Ele tratou Jesus como Jesus sendo uma espécie de um profeta. Ele não sabia quem era Jesus. Certa vez, o pastor José Milton, Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem ele disse que eu sou? E o interlocutor disse: dizem que tu és Elias, que tu és um profeta, que tu és um profeta. Aí ele pergunta: e tu, Pedro, que tu dizes que eu sou? Olha a pergunta que Jesus fez para Pedro: o que tu dizes que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vai responder: não foi carne, não foi sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. Então, meus amados, Nicodemos não sabia que estava lidando com o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era um homem importante. Ele já sabia dos milagres. Ele já sabia que Jesus ressuscitou morto, que Jesus curou enfermos, que Jesus libertou homens da prisão, do cativeiro de Satanás. Ele sabia porque a fama de Jesus, Gustavo, já havia se disseminado em toda aquela região. Todos sabiam de Jesus, mas Nicodemos, ele queria saber. Ele sabia da fama de Jesus, apesar de não saber que Jesus é o próprio Deus. Certa vez Jesus disse, certa vez Filipe, o diácono Filipe, disse para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Só queremos isso, Jesus, que tu nos mostre o Pai. Jesus disse: Filipe, tu tens estado comigo todo esse tempo, Filipe, e dize-me, mostra-me o Pai. Filipe, eu e o Pai somos um, Filipe. Quem vê a mim, jovem que está conversando, quem vê a mim, vê ao Pai. Toda vez que conversar, eu vou me dirigir à pessoa que está conversando. A casa do Senhor exige reverência. Deveríamos chegar por aquela porta tremendo, com temor,
entrando na casa do Senhor, a casa de oração, a casa de adoração. E aqui não se conversa, aqui se aprende, aqui se adora, aqui se cultua a Deus. Aqui nós estamos para adorar, não estamos para conversar com quem está do lado, não estamos aqui para falar de coisas nossas, estamos aqui para glorificar o Deus que criou o céu e a terra, glorificar o seu Filho, que o Pai disse: toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus, toda honra. Por isso temos que nos comportar com reverência na casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do pão, aqui é a casa de oração. Não cabe brincadeiras, falácias, comentários. Aqui só se adora a Deus. Aqui todos têm liberdade de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus, com temor e com reverência. Então, meus amados, aqui o personagem, ele tem uma intenção apenas, jovem. Aqui Nicodemos, o nosso personagem, tem apenas uma intenção. Ele largou seus afazeres, saiu de casa de noite, irmão, de noite, temendo o comentário da cidade, do bairro, da rua, mas foi até Jesus. Ele foi, querido, até Jesus. Ele queria saber de Jesus. Eu já ouvi falar que o senhor é um frequentador assíduo, não perde o trabalho da congregação. Já tive informação do Senhor. O senhor está buscando de Jesus. O Senhor está buscando a vida eterna. O Senhor está buscando um novo nascimento. Quem sabe nesta noite o coração que será tocado pelo Senhor, para que hoje à noite aceite essa salvação que Nicodemos estava tentando saber. E ele chega e diz: mestre. Ele começa elogiando a Jesus. O elogio: mestre, rabi, sei que tu és da parte de Deus. Eu sei, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se o Deus não estiver contigo. Eu sei, talvez tu sejas um profeta, Jesus. E Jesus foi logo advertido Nicodemos. Mas tem um detalhe aqui, pastor José Milton. Esse personagem, pastor Raimundo, não fez uma pergunta para Jesus. Não fez uma pergunta. Mas Jesus, ele é a divindade. Ele tem os atributos da divindade. Por isso que Jesus é Deus. E ele, como atributo da divindade, ele é onisciente. Pastor Elton, o que é onisciência? Sabe todas as coisas. Sabe o que você está pensando agora? Sabe o que é que o jovem está pensando agora? Do filho de oração. Jesus sabe o que estamos pensando. Ele sabe como é que estamos cultuando a Ele nesta casa. Jesus sabe de tudo. Por isso, Ele tem os atributos. Jesus é divino. Jesus é Deus. É o próprio Deus. João mesmo, evangelista João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Jesus, Ele é Deus também. É a Trindade. Tem o atributo os atributos da Trindade. E Jesus lê o pensamento de Nicodemos. Jesus lê, irmãs, o nosso pensamento. Antes que nós, a palavra diz que antes de formularmos o pensamento, Jesus já sabe. O que o Senhor vai pensar na semana que vem, Jesus já sabe. O que eu vou falar daqui a um mês, Jesus já sabe. Nem eu sei o que falarei, mas Jesus já sabe, jovem, o que você vai fazer daqui a 10 anos. Sabe onde é que você vai estar daqui a 5 anos, jovem? Jesus sabe, porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E Jesus entrou na mente de Nicodemos e disse: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entrará no reino dos céus. Olhe, só Nicodemos poderia ter dito para Jesus: Jesus, eu não me fiz nenhuma pergunta, Jesus. Eu não me perguntei isso. Mas Jesus sabe que nós precisamos ouvir. Jesus sabe a mensagem. Eu poderia hoje, se soubesse da Santa Ceia, sobre a Santa Ceia, poderia, mas Jesus não me revelou isso, porque Jesus, Ele exige nesta noite
falar sobre o novo nascimento. E quem ministra não são homens, não são obreiros, pastores, não são presidentes, nem eu que ministra. Quem ministra a palavra é Deus. É Jesus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. É o Espírito Santo que ministra. E Ele está aqui nesta noite. A palavra garante, irmã, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está aqui. Ele está aqui nesse momento. Está aqui no meio de nós. Glória a Deus. Eu pensei que os irmãos fossem dar glória a Deus por isso. Por saberem. Irmãos, Jesus está aqui nesta noite. Jesus, onde Ele está, meu irmão, a salvação. Onde Ele está, há milagres. Onde Jesus está, a mudança de vida. Onde Ele está, a transformação. Onde Ele está, muda o ministério, muda seu destino, muda as nossas vidas. Jesus está aqui nesta noite para promover transformações dentro do corpo da igreja, cujo cabeça é o próprio Jesus. E aqui Jesus vai dizer para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não entrarão no reino dos céus. Aí Nicodemos, que era um doutor na lei, ele era um homem importante, eu falei para vocês, ele era doutor da lei, e ele disse: Senhor, mestre, Rabi, como pode, Rabi? Um homem velho que nem eu, um homem grande, de estatura, como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? É claro que Nicodemos, sendo um homem sábio, um homem inteligente, ele sabia que Jesus não estava falando em voltar para o útero da mãe dele. Ele sabia, jovem, que não era isso, mas ele quis ali usar o argumento jurídico. Ele quis desconstruir o argumento de Jesus. Ele quis usar ali, irmão Antônio, um argumento jurídico. Ele tentou ali desfazer o argumento de Jesus. E ele usou essa expressão: como pode eu, velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Como nós, irmãos, como nós passaremos pelo novo nascimento? Irmãos, o novo nascimento é para nós o que na medicina eu como médico aprendi. Quando passei pela cadeira na medicina, cadeira de deontologia. Deontologia é a cadeira da medicina onde o médico aprende a respeito das leis. O médico tem que saber muito de lei para que ele não pratique atos em desacordo com a lei. E quando nós passamos pela cadeira de deontologia, uma cadeira no curso de medicina, lá me ensinou o seguinte, que existe na lei, na medicina, uma condição chamada condição sine qua non. Essa expressão vem do latim, sine qua non. O que quer dizer, irmão Antônio? Sine qua non é uma condição que sem ela não há. Quando você quer dizer que sem aquilo não há, você diz em medicina jurídica, condição sine qua non. Jesus estava dizendo para Nicodemos uma condição sine qua non. Ele disse: quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito Santo, quem não for selado, batizado e selado pelo Espírito Santo, não verá o reino de Deus. Mas, irmão Elton, eu já sou batizado, irmão. Eu já desci as águas, não está salvo. Batismo não salva. Batismo não salva. Irmão, só pegou pesado, irmão. Eu já sou batizado, irmão. Não salva. Batismo não salva. Irmão, eu participo da ceia, irmão. Eu não falto uma santa ceia. Estou aqui hoje para em memória de Jesus, participar da ceia estabelecida por Ele. Participar da ceia não salva, irmão. Participar da ceia não salva, irmão. Mas
Mas além de participar da ceia, eu sou também levita. Eu canto no vocal da mocidade. A irmã poderá me dizer: irmão, eu canto, irmão. Eu sou levita. Eu participo do ciclo de oração. Eu sou levita, sou cantora. Não salva. Irmão, eu participo de toda a programação da igreja. Não falta um trabalho, irmão. Não está salvo. Obras não salvam. Obras não salvam ninguém. Enquanto não entendermos a doutrina do novo nascimento, talvez não estejamos salvos. Talvez. A palavra vai dizer: passou o verão, passou a cega, e nós não fomos salvos. Poderíamos passar uma vida, irmãos, dentro da igreja. Podemos passar década, envelhecer, cair o cabelo, cair o dentes, e não estarmos salvos. Existe esse perigo. Porque nós precisamos, irmãos, passar pelo novo nascimento. E Jesus estava falando para Nicodemos. Ali estava o Elton Mesquita, representado por Nicodemos. Ali estava o pastor José Hamilton, lá estava o pastor Raimundo, estava cada um dos irmãos aqui presentes. E Jesus, o mestre dos mestres, ensinando para Nicodemos a maior doutrina da palavra de Deus. A maior doutrina, irmão Antônio, é a doutrina da regeneração, é a doutrina do novo nascimento. Sem ela, podemos passar a vida inteira dentro da congregação. Jesus vai dizer naquele dia: apartai de mim, à minha esquerda, malditos, para o fogo eterno. Irmãos, nós não podemos, irmãs, conseguir oração, não podemos correr esse risco. Não podemos convidar o risco. Nós não podemos, querido que está se congregando, não podemos correr o risco. Jesus, eu espero Jesus para hoje, irmão Antônio. Pastor José Hamilton, eu espero Jesus para hoje à noite. Pastor Raimundo, eu espero Jesus para esta noite. Aí eu faço aqui uma pergunta: e se Jesus voltar hoje, jovem? Se Jesus voltar hoje, irmão, se ele voltar hoje à noite, estaremos salvos? Passamos pelo novo nascimento, recebemos o Espírito Santo, fomos selados pelo Espírito Santo, temos o selo, ou não? Jovem, quem não tiver o selo do Espírito Santo, não verá o reino de Deus. Nem eu, nem de vocês veremos o reino de Deus, se não passarmos pelo novo nascimento. Mas aqui Nicodemos está dialogando, mas Jesus vai socorrer mais uma vez. Jesus vai usar de uma réplica. Jesus vai reforçar o que ele já havia dito para Nicodemos. E ele vai dizer: Nicodemos, se tu não nasceres da água, se tu não nasceres do Espírito, se tu não fores selado pelo Espírito Santo, jamais você vai herdar a vida eterna. Nicodemos poderia dizer naquele momento, como muitos de nós aqui: mas eu sou religioso, Jesus. Eu sou religioso. Eu frequento, eu participo, eu sei cantar toda a harpa cristã. Eu já li a Bíblia 3, 4 vezes. Não salva. Não é o conhecimento, porque a salvação, a palavra vai dizer, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém naquele dia vai dizer que merece a salvação, Jaqueline. Ninguém merece a salvação. Paulo aos Romanos vai dizer a consequência do pecado. Pois todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Nós pecamos e nós caímos da glória de Deus. Nós precisamos experimentar esse novo nascimento. E Jesus vai dizer para Nicodemos e para nós nesta noite: se não nascermos de novo, não veremos o reino dos céus. Por isso, pastor José Hamilton, pastor Raimundo, obreiros nesta seara, por isso há muitos fracos. Irmãos, há muitos jovens na mocidade que não prosperam espiritualmente. Já estão na mocidade, no ciclo de oração, já estão no grupo dos homens, dos gideões, há anos.
e não prosperam. Não tem fruto para Jesus. Não tem um fruto. Tem um louvor da harpa, que eu amo esse louvor. Esse louvor, quando eu ouvi a primeira vez, irmãs, esse louvor rasgou meu coração. Atravessou meu peito como aquela espada atravessou o peito de Jesus. Foi uma coisa assim sobrenatural, Jaqueline. Aí o refrão vai dizer desse louvor: como posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrava? Perguntemos uns para os outros: como posso, tendo as mãos vazias, nem uma alma para Jesus? Quantos irmãos dentro da congregação nunca passaram pela experiência de trazer uma alma para Jesus? Há um instituto nos Estados Unidos, chamado Instituto Moody, do pastor Moody. Fizeram uma pesquisa, irmãos. Fizeram uma pesquisa que o Instituto constatou, irmãos de coração, que 95% da cristandade, escutem bem, jovens, 95% da cristandade nunca trouxeram uma alma para Jesus. Nunca passaram pela experiência de trazer uma alma. Não estou falando de 10, jovens. Não estou falando de 50. Não estou falando de 1000. Não estou falando do que Paulo fez para nós, como igreja. Uma alma. Os jovens não têm, às vezes, uma experiência de trazer uma alma para Jesus. Irmãos, nós precisamos ser produtivos neste reino. Não há espaço para improdutivo. Jesus estava passando numa estrada, teve fome, o pastor José Nildo, teve fome, e ele olhou para uma figueira, ele levantou o olhar, como homem ele tinha fome, como homem não estava, ele chorou, Jesus, ele se irou, mas não pecou. E ele teve fome, olhou para a figueira, procurou um fruto. Ele não queria 10, nem 5, ele queria só um fruto, só um. E aquela figueira não tinha nenhum fruto. Jesus olhou para a figueira e amaldiçoou a figueira. Ele está olhando para nós nesta noite. Ele está olhando para nós nesta noite, procurando um fruto. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas levitas você já trouxe para Jesus? Jesus, ele quer produtividade. Não tem espaço no reino de Deus para crentes improdutivos. Não há espaço, diácono, para crentes improdutivos. Não há espaço para quem não quer compromisso. O nosso Deus exige compromisso. Compromisso, ele quer compromisso com o jovem. Ele não quer jovens levados pelo vento. Ele quer jovens que tenham compromisso com ele. Por isso, Jesus vai dizer que a porta da salvação é estreita. O caminho da salvação é apertado. Poucos acertarão por ele. Pouquíssimos irão passar por essa porta. Estreita, jovem. Exige abnegação. Exige renúncia, exige deixar uma vida, um passado sombrio das nossas vidas. Então, ele quer compromisso. Ele vai dizer para Nicodemos, aquele que não nascer da água, que não nascer do Espírito, não entrará no reino dos céus. Uma pergunta os irmãos poderão fazer nesta noite: pastor Elton Mesquita, Nicodemos foi salvo? Foi salvo. Vai dizer, lerei para os irmãos, ler o Evangelho de Jesus. E a palavra vai dizer, eu lerei para os irmãos. Versículo 50, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus de noite, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz, o que ele fez? Aqui Nicodemos, que nem sequer respeitou Jesus como Filho de Deus, chamou Jesus de rabi, chamou Jesus de mestre, desrespeitou Jesus, agora já estava defendendo Jesus. Jesus quer pessoas compromissadas, que defendam a palavra, que defendam o verbo. Há cristãos na escola que ninguém sabe que ele é crente.
Tem muito pastor Zé Luiz, pastor Raimundo, tem muitos jovens, ninguém sabe que ele é crente na escola. Quantas irmãs no local de trabalho, ninguém sabe que ela é crente. Ela não fala da palavra, ela não prega a palavra, ela não anuncia a boa nova de salvação, não anuncia, são verdadeiros agentes secretos. Irmãos, no reino de Deus não existe 007. Não é porque é 007, agente secreto, não existe. No reino de Deus não existe agente secreto. Temos que exalar o bom perfume de Cristo. Temos que falar a boa nova, que Jesus se encarnou para salvar o pecador. Temos que proclamar as virtudes do reino. Temos que proclamar, porque nós somos o espelho da luz. A luz é Jesus. A luz é Jesus. A luz do mundo é Jesus. Mas nós somos os espelhos que refletem a luz de Jesus. Somos nós o sal da terra. Jesus disse: se o sal não servir para salgar, para que serve? Para ser pisado pelos homens. Vão dizer: tem esse crente. É para ser igual a esse crente aí? Quero não. Eu vou aceitar Jesus para ser igual a esse crente? Conversador na sala de aula, péssimo aluno na sala de aula, péssima funcionária na empresa, para ser crente igual a esse? Não quero não. Quantas pessoas nós desviamos do caminho da salvação por causa do nosso comportamento? O nosso comportamento, a maior pregação que existe, jovens convidados, é a nossa vida. É a nossa vida, é a maior proclamação que Deus tirou do reino das trevas, da escravidão do Egito e nos transportou para o reino da luz. Porque nós somos da luz. Nós temos que nos comportar como da luz, como servos, como soldados desse exército. E aqui, meus irmãos, quase terminando, que Deus já está extrapolando, sei que ainda será servido a Santa Ceia. Então, meus amados, desta noite, irmãos, precisamos sair daqui convictos, como Nicodemo saiu daquele encontro, que precisava de salvação, precisava de renovo, precisava de regeneração, precisava de um novo nascimento. E nesta noite, irmãos, jovens, convidados, meu amigo que está ali se congregando, precisamos ter esse encontro de salvação com Jesus. E quando não tivermos esse encontro, não seremos salvos. Não veremos a glória de Deus e ficaremos de fora daquele banquete que Jesus disse: não mais teremos o fruto da videira até aquele dia do reino do meu Pai. Nas bodas, irmãos, as bodas do Cordeiro, a festa mais esperada pelo crente. Não tem coisa que eu anseio mais, irmãos, do que naquele dia comparecer e participar das bodas. 7 anos de festa, jovens. No mundo temos aflições, certamente. Tem tentações, tem. Mas Paulo disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Vigie, irmão, vigie. Vigie, orem de noite pelos vossos filhos, pelas vossas almas. Irmãos, que o Senhor Espírito Santo nos abençoe nesta noite. E que esse conhecimento do novo nascimento seja levado em nossas almas. Jovens, meninos, levem esta palavra esta noite. Sejam edificadas, irmãos, se traçam com esta palavra nesta noite. Um novo nascimento. Proclamem um novo nascimento. Queiram um novo nascimento. Meus amados, eu agradeço a Deus o Pai nesse momento. Eu agradeço a Deus o Filho Jesus nesta noite. Eu agradeço ao Deus o Espírito Santo. E rogo que haja salvação nesta noite. Pessoas que ainda não se encontraram com Jesus, que se encontrem nesta noite. Porque a salvação é para hoje. É no dia que se chama hoje. Agora eu vou dizer para encerrar.
se hoje ouvirdes a minha voz, hoje não endureçais os vossos corações. Irmãos, eu agradeço a presidência nacional da denominação Assembleia de Deus Brasil em Cristo. Eu agradeço a pessoa do pastor José Amigo, a pessoa do pastor Raimundo, todos os dirigentes e oficiais da igreja, a mocidade. De coração, eu agradeço por essa riquíssima oportunidade. Que peço não para mim, mas para Jesus. Uma salva de palmas. Glória a Deus!